Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. O plenário da Câmara dos Deputados começa a discutir a PEC 544, que prevê a criação de 4 novos TRFs. Seminário discute em Brasília a aplicação da nova lei de lavagem de dinheiro, ainda subutilizada no Brasil. Conselho da Justiça Federal tem novo corregedor. Uniformizar os portais de internet dos TRFs para facilitar o acesso do cidadão às informações e aos serviços dos tribunais. Essa é a meta do CJF. Nova diretoria da OAB toma posse. STJ adota práticas inovadoras para agilizar julgamentos. Você vai saber como isso vai refletir na Justiça Federal na entrevista do vice-presidente da AJUF na terceira região, José Marcos Lunardelli. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A proposta de emenda à Constituição 544, que prevê a criação de 4 novos TRFs, começou a ser discutida no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC é de interesse da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que luta pela aprovação da matéria. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Por 347 votos a 60, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição 544, que trata da criação de 4 tribunais regionais federais. A PEC tramitava no Congresso Nacional há 10 anos. A votação é dividida em 2 turnos. Com a aprovação do primeiro, os juízes federais vão continuar trabalhando para que a proposta volte ao plenário o mais rápido possível. Nós vamos continuar mobilizados, nós juízes, Ministério Público, advocacia, e eu acho que a sociedade de uma forma geral. Em Minas Gerais eu posso garantir que há uma mobilização muito grande pela aprovação e a criação efetiva, a instalação de um tribunal em Minas. A nossa expectativa é que essa PEC seja votada o mais rápido possível e que seja confirmado o resultado, uma vitória expressiva, importante, histórica da Justiça Federal, dos juízes federais e da AJUF. Atualmente, existem 5 TRFs para atender todo o território nacional. O maior deles é o da primeira região, com sede em Brasília, com 3 estados e o Distrito Federal. Com a criação dos 4 novos tribunais, a primeira região passaria a ter 7 estados mais o DF. A segunda permaneceria com os mesmos 2. A terceira perderia 1, ficando apenas com São Paulo. A quarta compreenderia só o Rio Grande do Sul. E a quinta região também perderia um estado. A sexta região, com sede em Curitiba, compreenderia 3 estados. Já a sétima, com sede em Belo Horizonte, ficaria com Minas Gerais. A oitava região, sediada em Salvador, com a Bahia e Sergipe. E a nona vai abranger 4 estados do norte do país. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais, Nino Toldo, a criação de mais 4 tribunais vai aumentar a celeridade dos julgamentos na Justiça Federal. Evidentemente, será necessário que o Superior Tribunal de Justiça encaminhe um projeto de lei à Câmara dos Deputados, tratando da regulamentação disso, com a criação dos cargos, a definição das normas de transição, e porque isso vai envolver também toda a carreira, a movimentação de juízes, e a AJUF estará atenta para que todos os direitos, todas as expectativas sejam respeitadas. Mas, de qualquer forma, a ampliação da Justiça Federal de segundo grau é importante, é uma necessidade, e esse foi um passo importante. Importante também dizer que a aprovação dessa PEC que cria novos tribunais não significa que tribunais não afetados diretamente por ela não venham a ser ampliados e não necessitem ser ampliados. Há necessidade de ampliação dos tribunais da segunda, da terceira e da quinta regiões. Já está autorizado o pagamento do reajuste concedido no final do ano passado aos magistrados e servidores do Poder Judiciário. Os 5% eram esperados desde 1º de janeiro, mas em virtude do orçamento da União estar parado no Congresso Nacional, o valor não havia sido pago. Mesmo antes da discussão em torno da peça orçamentária, os deputados federais aprovaram o PLN 55 de 2012, que modifica a LDO em curso para autorizar o pagamento. Agora, os órgãos do Poder Judiciário vão tentar incluir a parcela referente ao reajuste retroativa a janeiro, já na folha de pagamento de março. Para facilitar a compreensão e o acesso do cidadão à Justiça Federal,
o CJF vai uniformizar a comunicação dos tribunais regionais federais. Veja na reportagem de Roberta Lindberg. A padronização dos portais de internet dos 5 tribunais regionais federais do país foi anunciada no Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. A intenção do Conselho Nacional de Justiça é fazer a integração dos órgãos da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal coordena na Justiça Federal o Centro de Produção da Justiça Federal, que reúne os 5 tribunais regionais federais para ações conjuntas de comunicação. Então, há muito tempo que nós integramos nossos esforços para ter uma comunicação integrada. Nós temos um programa de TV, na TV Justiça, que nós fazemos conjuntamente, que é o programa Via Legal, um programa de rádio, que é o Rádio Cidadania Judiciária, temos uma revista impressa, que é a revista Via Legal, nós fazemos notícias, reproduzimos conteúdos jornalísticos assim de forma integrada. E há muitos anos que a gente vem discutindo também um passo a mais na nossa integração de comunicação, que é uma logomarca única, que foi aprovada pela resolução número 193 do Conselho da Justiça Federal. Então, os tribunais e as seções judiciárias agora todos estão adotando essa logomarca única, em papelaria, em produtos de papelaria, em alguns materiais de divulgação. E o próximo passo os sites já vêm adotando a logomarca por determinação da resolução, mas o próximo passo é a unificação mesmo da arquitetura da informação e dos layouts do site, que envolve um projeto mais consistente e voltado especificamente para isso. A assessora do CJF, Roberta Cunha, explica ainda o impacto positivo da mudança na vida do cidadão. Embora os tribunais regionais tenham a sua independência, nós temos que ter uma comunicação integrada e unificada com a sociedade. Para a sociedade, para o cidadão brasileiro, a Justiça Federal é uma só. E para que as pessoas reconheçam com facilidade a Justiça Federal, as novidades não param por aí. Um outro desafio que nós ainda temos é o de integrar a identidade visual na arquitetura dos prédios, nas fachadas e nos balcões de atendimento, enfim, que a gente possa um dia identificar qualquer prédio da Justiça Federal só de olhar para ele. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, promove o primeiro seminário de gestão por competência, no dia 20 de março. O evento visa fomentar o debate sobre essa nova metodologia de gestão de pessoas. As inscrições podem ser feitas no site de Educação à Distância do CNJ. Já estão abertas as inscrições para o seminário Cooperação Jurídica Internacional, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Desafios e Perspectivas. O evento vai ser realizado nos dias 21 e 22 de março no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Um dos objetivos do seminário é examinar o caso da cooperação jurídica internacional em crimes de informática, especialmente pornografia infantil na internet. A seguir, o seminário discute em Brasília a aplicação da nova lei de lavagem de dinheiro, ainda subutilizada no Brasil. E ainda nesta edição, o Conselho da Justiça Federal tem novo corregedor. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público realizaram em Brasília o seminário Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro. Autoridades responsáveis pelo combate a crimes financeiros discutiram medidas que garantam a efetiva aplicação da lei. Apesar de ser considerada uma das mais avançadas do mundo,
ainda é subutilizada no Brasil. Com a aprovação da nova lei de combate ao crime de lavagem de dinheiro há 8 meses, o Conselho Nacional de Justiça vai capacitar membros do Ministério Público e da magistratura para cobrar dos tribunais e procuradorias de justiça estaduais a implantação da infraestrutura adequada para atuação contra esse tipo de crime no Brasil. Segundo dados divulgados durante o seminário, atualmente, os crimes financeiros no Brasil concentram a maior lavagem de dinheiro em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Além disso, o setor de serviços é a área mais usada para a prática do crime. Os números são assustadores quando imaginado em grandes estados. Por exemplo, no estado de São Paulo. Cadê São Paulo aqui? Com 3 milhões e 37 mil, aproximadamente, ocorrências de fatos criminosos. O Estado de São Paulo somente converteu isso em investigação criminal em 371 mil e concluiu 368, isso sem especificar nessa informação, isso está ressalvado na pesquisa, de que isso tenha concluído com a identificação da autoria. Nós temos aproximadamente 5% das ocorrências policiais hoje no Brasil que foram concluídas de um total de 10 a 11% daquelas que foram instauradas por ocorrências de fatos criminosos. Quem também participou das exposições foi o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa. O combate à criminalidade em sua instrumentalidade original não é mais satisfatório. É preciso que todos aqueles que violam nossas leis saibam que não poderão considerar a criminalidade uma atividade lucrativa e tampouco entender que suas relações possam ganhar a aparência de legitimidade em razão da eventual omissão do poder público. O evento durou 2 dias e teve a participação de diversas autoridades, como ministros do Superior Tribunal de Justiça e juízes federais. Vários temas que tratavam sobre as fraudes financeiras foram abordados, desde a investigação e a repressão da prática. O que nós temos que fazer, sim, é atacar o patrimônio das organizações criminosas. Nós devemos, desde o início da investigação, focar no patrimônio da organização criminosa e buscar congelá-lo para que a organização criminosa não possa continuar atuando. Esses textos internacionais também falam que deve-se priorizar a criminalização da lavagem de dinheiro. Por que a criminalização da lavagem de dinheiro? Porque a lavagem de dinheiro nada mais é do que uma forma de se atingir o patrimônio das organizações criminosas. Com a nova Lei 12.683 de 2012, qualquer recurso de origem ilícita ou oculta é considerado lavagem de dinheiro. Na legislação anterior, de 1998, era considerado crime apenas os recursos originários do tráfico de drogas ou armas, fraudes contra a administração pública ou corrupção e terrorismo. Os procuradores de justiça Rogério Schietti, Mauro Henrique Renner e o subprocurador-geral da República, Francisco Xavier Pinheiro Filho, estão na lista tríplice que será encaminhada à presidente Dilma Rousseff para a escolha do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eles vão concorrer à vaga aberta com a aposentadoria do ministro César Assor Rocha em setembro do ano passado. Depois que a presidente indicar o nome para ocupar o cargo, o escolhido será submetido à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado e, posteriormente, ao plenário da Casa. A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil tomou posse em Brasília. O novo presidente assumiu a vaga do advogado Ofir Cavalcante. Além de Marcos Vinícius Furtado, tomaram posse o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, todos os membros da diretoria e os 81 conselheiros que compõem o Conselho Federal. No discurso de posse, Marcos Vinícius afirmou que vai lutar por uma reforma política que combata as causas da corrupção, por um sistema tributário justo e por garantias efetivas de acesso à justiça. A proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana será a prioridade da OAB. Serão pauta da advocacia brasileira a situação carcerária, a prisão perpétua dos doentes mentais, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo,
os direitos indígenas, a proteção da mulher, a acessibilidade do portador de deficiência, o respeito às minorias, o pluralismo, o fim do preconceito e da discriminação, a erradicação da pobreza, a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros a partir de um sistema de saúde e de educação de qualidade. Apesar da cerimônia de posse ter sido realizada neste mês, Marcos Vinícius Furtado já havia assumido a presidência da OAB em fevereiro. Várias autoridades do Judiciário estavam presentes. Para o presidente da AJUF, Nino Toldo, é de grande importância que a OAB e os juízes federais continuem com a parceria para a melhoria do Judiciário. Eu já conversei com o presidente Marcos Vinícius mais de uma vez, confirmando e reconfirmando a nossa disposição ao diálogo, e eu tenho recebido dele essa sinalização e essa reciprocidade. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça apresenta a exposição Consagrados, de Luiz Bittencourt. As obras integram acervos de colecionadores de arte, instituições religiosas, instituições públicas, empresas e famílias do mundo todo. O acervo do artista tem mais de 470 obras em óleo sobre tela. Consagrados ficará no Espaço Cultural do STJ até 3 de abril e as visitas poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 da manhã às 7 da noite. A seguir, Conselho da Justiça Federal tem novo corregedor. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o vice-presidente da AJUF na terceira região, José Marcos Lunardelli, sobre as práticas inovadoras adotadas pelo STJ para agilizar julgamentos e como isso vai refletir na Justiça Federal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O ministro do STJ, Arnaldo Esteves, assumiu a Corregedoria Geral do Conselho da Justiça Federal. Ele entrou na vaga do ministro João Otávio de Noronha, que deixou o cargo. Na última sessão, como corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal, o ministro João Otávio de Noronha colocou em pauta para votação os processos de relatoria dele. Antes de encerrar a reunião, o ministro foi homenageado pelos membros do colegiado. Hoje pudemos, na verdade, como ele próprio disse, apontá-lo, sem medo de errar, como um dos ministros do STJ que mais conhece os problemas que estão enfrentados pela Justiça Federal, e não só os problemas, conhece muito bem também as virtudes dos nossos laboriosos colegas que continuam trabalhando no primeiro e segundo grau de jurisdição. O senhor deixará saudades aqui nos conselhos, certamente, mas não deixarei de procurá-lo naquilo que for importante para a Justiça Federal, para os juízes federais, e sei que terei do senhor sempre essa acolhida. No último dia 15 de março, o ministro Noronha encerrou o mandato como membro do CJF. Além de corregedor-geral, o magistrado era presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e diretor do Centro de Estudos Judiciários. A vaga deixada por João Otávio foi assumida pelo ministro Arnaldo Esteves Lima. Para Noronha, o magistrado vai exercer um excelente mandato, auxiliando nas decisões da Justiça Federal. Tenho certeza, o Arnaldo, como um grande magistrado que é e sempre foi, vai brilhar e vai tocar muito adiante os projetos da Corregedoria do Conselho da Justiça Federal. Como, digamos assim, cada um tem seu estilo, o meu é um estilo assim mais, digamos assim, mais do dia a dia, sem muita alteração daquilo que já existe, mas procurando aperfeiçoar o que já está bom e, eventualmente, corrigir aquilo que não está adequado
dentro dos propósitos da Justiça Federal, que é sempre prestar um serviço cada dia a mais de melhor qualidade. O Superior Tribunal de Justiça adotou práticas inovadoras para agilizar julgamentos. Mas como isso pode refletir na Justiça Federal como um todo? É sobre esse assunto que conversamos com o vice-presidente da AJUF na terceira região, José Marcos Lunardelli. Acompanhe agora. Doutor Marcos, quais serão as novas práticas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça a partir de agora? Na verdade, elas não são tão novas assim. São práticas destinadas a dar maior eficácia a um sistema de julgamento criado pela reforma do Código de Processo Civil, que é o que está previsto no artigo 543 do CPC, que é o sistema de julgamento por repercussão geral. Você identifica aquelas matérias que são repetitivas, que entram em grande quantidade na Justiça e as organiza para um único julgamento, um julgamento que é representativo de toda a controvérsia. E esse julgamento passa a ser uma diretriz para os outros tribunais. O que significa isso? Uma vez que os tribunais de segundo grau, se eles julgarem em conformidade com esse julgamento, com o recurso repetitivo, o recurso representativo de controvérsia julgado pelo STJ, o processo não sobe. Então, isso permite dar mais eficiência e celeridade à jurisdição. O que fez o STJ foi criar um núcleo para identificar essas demandas repetitivas. A identificação dessas demandas repetitivas nos tribunais de segundo grau permite, por sua vez, que o STJ priorize essas matérias na sua pauta de julgamento. O objetivo dessa reforma é dar mais celeridade e permitir que nos tribunais superiores esses casos repetitivos sejam julgados de uma única vez. Você elege um caso, que a gente chama de demanda representativa de controvérsia, a esse caso se dá um grande destaque, abre-se a possibilidade de interessados contribuírem, mandarem memoriais, prestarem informações, que a gente chama amicus curiae. Eles ajudam a corte e a corte faz um único julgamento. Esse único julgamento vai repercutir em milhares de ações, porque passa a ser uma diretriz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dá mais celeridade. Então, ao invés de cada ministro julgar 100 mil ações que são semelhantes ou iguais, eles julgam uma e essa decisão tem a capacidade de espraiar seus efeitos por todas as outras ações que estão nos tribunais de segundo grau. E de que forma essas práticas vão refletir na Justiça Federal? Esse recurso representativo de controvérsia, ele, uma vez julgado, se o Tribunal de Segundo Grau julgar de acordo com a decisão do STJ, o recurso não sobe, o processo para em segundo grau. Então dá mais celeridade. O processo só vai subir para o STJ caso o Tribunal de Segundo Grau julgue contra essa decisão. Então, como a maioria dos tribunais tende a seguir essa diretriz jurisprudencial, você termina o julgamento em segundo grau. Qual que é a importância dessas mudanças para o cidadão? A importância para o cidadão é que, naqueles casos em que já há uma diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação de como deve ser aplicada a lei naquele caso, o processo termina mais rápido, termina no segundo grau de jurisdição. Fica mais difícil você recorrer aos tribunais superiores e, portanto, procrastinar os litígios. Essa prática já vem sendo adotada há algum tempo. O que eu disse é que eles aperfeiçoaram, eles criaram núcleos para identificar essas demandas repetitivas. Para você aplicar esse sistema de julgamento por repercussão geral, você tem que identificar as principais matérias que se repetem no judiciário. Então é uma técnica que vai auxiliar o tribunal a eleger esses recursos repetitivos para serem julgados. Então o recurso repetitivo já vem aplicado há algum tempo, eles estão melhorando a eficiência do tribunal na identificação dessas demandas e no julgamento dessas controvérsias. Você também pode assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.